Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado, aquele que nunca foi rebaixado, em mais um vídeo do canal. E hoje, para falar sobre dois assuntos importantes, eu peço a vocês que fiquem ligados aqui. O primeiro sobre a Copinha, vou fazer um apanhado geral. Acabou agora, praticamente 5 minutos. São Paulo se classifica com muita dificuldade diante do Fluminense nos pênaltis. Então vamos falar sobre isso. E também peço a vocês que fiquem aqui até o final, porque eu vou falar do amistoso que ocorreu ontem na Foda, nessa expedição aí nos Estados Unidos. São Paulo empata com o Cruzeiro 1-1. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Então peço a você realmente que fique ligado até o final do vídeo e vamos falar dele de forma objetiva depois da vinheta. Então solta aí, DJ. Depois da vinhetinha legal, que vocês já estão conhecendo, a gente vai falar da Copinha. São Paulo se classifica agora nos pênaltis, bem difícil o confronto. E aí eu começo até a falar um pouco da Copinha de maneira geral. Aqueles que já me acompanham um pouco aqui, em geral eu não faço vídeos de jogos assim da Copinha, um atrás do outro, porque eu acho que por mais que a Copinha seja importante, um torneio importante essa categoria, precisa ter, assim, vamos dizer assim, um apanhado maior de jogos. O canal, como eu já falei, se você é novo aqui, ele não é aquele canal que vai fazer vídeo de qualquer espirro que acontece aí. Se a Leila fala que o Casais não é bonito, eu não vou vir aqui fazer vídeo, não vou utilizar meu tempo nem o seu. Respeito aos colegas, né, que fazem isso, mas não é o caso aqui. Então é bom fazer um apanhado geral. E a Copinha, ela tem uma característica que, assim, na minha opinião, é muito difícil de ser analisada. Porque, assim, ela começa na primeira fase, e geralmente os adversários são mais fracos, né, considerando os grandes times aí, e surge muita goleada. E aí a torcida se empolga, foi o que aconteceu nesse São Paulo agora, mas também aconteceu no ano passado. Começa, pintou o campeão, o time é muito bom. Eu geralmente tenho muito cuidado em analisar isso, até falo por alguns amigos. E esse São Paulo vem demonstrando isso, né? Passou muito bem pela primeira fase, até goleando ali. Começou ali contra o Serra Branca, que eu até conheço bem, é um time da Paraíba, mas venceu só 2-0. Depois foi goleando. Quando chegou nas fases de mata-mata, goleou até uma Meca, fez um resultado logo no primeiro tempo, mas não tinha pegado adversários fortes. E o caso do Fluminense aí demonstra isso. É um time forte fisicamente, impôs muita dificuldade ao São Paulo, e o São Paulo só se classifica graças ao goleiro João Pedro, que fez grandes defesas durante a etapa de jogo, né, corrida, e defende o pênalti dando a classificação para o São Paulo. Então, assim, no contexto geral, falando em termos de equipe, tem que ter muito cuidado, principalmente nessas primeiras fases, né? Porque esse oba-oba, um time golear, isso não quer dizer muita coisa. E outra coisa também que é difícil analisar é a questão dos jogadores. Muitas pessoas falando que peças que o Zubeldia necessitam nesse São Paulo principal estão aí no time já de sub-20, né? Nesse time da Copinha. O Rian Francisco, um belíssimo atacante, alguns jogadores também ali, principalmente de meio de campo, né? O próprio João Pedro, aparece aí como uma referência, mas tem que ter cuidado, porque assim, se a gente pegar como exemplo, por exemplo, o Neymar jogou muito bem a Copa São Paulo Júnior. No primeiro ano do Santos, até conversando uma vez com os colegas, ele foi horrível, aquele garoto Francino, tentando dar os mesmos dribles que ele dá nos jovens aí, no profissional, o ritmo é diferente. Então, assim, demorou a encaixar até virar esse jogador o melhor, quase um dos melhores, né, dessa geração. Você pega, por exemplo, o Kaká, é outra situação, não jogou muito ali na Copinha, foi reserva até na final, se eu não me engano, e depois se destaca, né, profissional até ser melhor do mundo. E tem outros também, como, por exemplo, o jogador do Palmeiras, o Estevam, que foi bem na Copinha, chegou num time, não sentiu e continuou bem. Então, assim, tem muitas variáveis. Falar de jogador que vai ser destaque, tem que ter cuidado. Por isso que a questão do Rian Francisco, que é o grande destaque aí de São Paulo, eu acho que tem que ter um cuidado, porque o Zubeldia já demonstrou que não sabe usar garoto na base. Obviamente ele deve ser usado, não quer dizer que não deve, mas assim, sem a pressão que aconteceu com o William Gomes quando jogou contra o Botafogo. Um garoto para decidir ali acho que era quartas finais de uma Libertadores contra um time muito bom, que é o Botafogo. Então, em termos de Copinha, de qualquer forma, o São Paulo tem um time bem qualificado, bem equilibrado, eu acho, defesa, meio de campo e ataque. Destacar aí para o ataque, principalmente para o Renan Francisco. E cabe destacar um cara que não jogou bem hoje, e o São Paulo sofre muito, que é o camisa 10, o Alves, né? Que é um jogador para ficar de olho, porque é técnico, é inteligente. No jogo contra o Juventude, o gol praticamente foi dele, com um passe sensacional.
E também tem muita mobilidade. Hoje, com o campo pesado, prejudicou isso. Mas é um cara para ficar muito de olho para mim. Talvez já tenha destaque e surpresa da Copinha e pode ajudar muito bem o time principal, já que não é um atacante, não tem tanta responsabilidade de fazer o gol. Então pode entrar de maneira mais, vamos dizer assim, comedida, se o Zubeldia colocar aí. Então, dito isso, essa análise da Copinha, o São Paulo segue. Acho que se não pegar times tão fortes fisicamente assim como o Fluminense, tem condições de passar nas outras fases mais fácil. Pega o Cruzeiro agora, já definido, né, que foi vice-campeão da Copinha, então um duelo bem difícil aí nas quartas de finais. Mas confio no São Paulo, porque como eu falei, é um bom time, o técnico também acho, gosto das características dele. Dito isso, aí agora a gente vai falar do amistoso São Paulo. Esse amistoso, assim, eu vou falar só alguns pontos, porque também não tem muito o que falar, mas não vou alisar. Já fala você, os críticos que se via, é pré-temporada, não tem que fazer isso, vai errar isso, aquilo. Para mim isso não tem a ver, eu vou comentar aqui. São Paulo empata com o Cruzeiro, 1-1. Um jogo onde o Cruzeiro faz o gol depois, de certa forma o São Paulo domina, porque tem mais entrosamento, mas alguns pontos a destacar. Primeiro, quem assistiu o jogo viu. Quem não assistiu, é bom você saber, o São Paulo usa dois times, um no primeiro tempo e um no segundo. É a escolha do Zubeldia, ok, assim dá para testar, por mais que o São Paulo só tem poucas contratações novas, então não sei o que testar. E eu não gosto disso porque, assim, não teve esboço de time titular. E o time titular ele tem que ser preparado, a temporada é grande, você pode rodar ao longo da temporada, mas você tem que ganhar mais corpo com o time titular. Então no primeiro tempo você tinha o Lucas e Ferreirinha, que para mim eu acho que vão ser titular, pelo até o que jogaram ontem. E no segundo tempo você tem Caleri, você tem os volantes que em condições normais vão ser titular. Então assim, eu acho que o Zubeldia errou nessa questão de não colocar um esboço, um esqueleto do time titular. Aí nesse mesmo sentido, você viu o Enzo Dias, que a gente não tem lateral esquerdo, o Moreira jogou, mas prefiro o Moreira na direita 1000 vezes. Então o lateral esquerdo é o Enzo. Então se é ele, tem que botar ele em ritmo. Para mim, teria que ter iniciado o jogo e jogado, sei lá, uns 60 minutos. E o jogador, por mais que seja em pré-temporada, dá para jogar, pessoal. E aí vem um ponto interessante, que é outra questão que eu vou falar. A gente viu uma bola lá do André Silva, o pessoal criticando muito, chutou lá na lua. O Igor Vinícius carrega a bola, carrega, só corre, quando toca errado, não acerta o cruzamento. E aí eu assisti no jogo e eu fiz, nossa mãe, a gente vai passar um ano de novo com esses caras. O André Silva eu acho que eu ainda tenho paciência, mas o Igor Vinícius não dá mais. Eu já falei isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara não tomou conta da posição, não tem mais jeito. E abrindo um parênteses aqui, o São Paulo enrolar nessa lateral direita. Perdeu o Natanael e também foi inventado de contratar um cara de fora do Valladolid, pediu muito alto, então assim, não vem. E aí esses caras erram, e aí o pessoal fica, não, os próprios comentaristas, início de temporada, é isso mesmo, vai errar desse jeito. Só que assim, pessoal, vamos pensar eu, você, o cara que é engenheiro no meu caso, o cara que é advogado, o cara que é médico, o cara passa um mês de férias e quando volta o cara não erra fazendo um cálculo, o cara não erra fazendo uma defesa jurídica, o cara não erra sendo um cirurgião, imagina um cirurgião, passa um mês lá, quando volta, errei aqui porque estou em pré-temporada, Não é assim. Então, se você pegar, por exemplo, o Matheus Pereira, que na primeira bola faz um gol com um chute certeiro, o que acontece no São Paulo é qualidade. A diferença do Matheus Pereira para o Igor Vinícius e para o André Silva é qualidade. E eu falei isso. Falei no vídeo, vou deixar aqui no vídeo, no final, no vídeo inicial do canal 2025, que é do Encarte, que gerou muita repercussão, que eu disse que o São Paulo está muito atrás de 5, 6 adversários, em questão financeira, em gestão e em qualidade de jogadores. Ontem o Matheus Pereira mostrou isso. E por fim, pessoal, para terminar, falar de quem se desempenhou, né? Como eu falei, Lucas e Ferreirinha foram bem no primeiro tempo, né? São jogadores importantes. Se eles estiverem bem e o São Paulo conseguir ter uma defesa sólida, esses caras vão criar. E o São Paulo tem condição de brigar para alguma coisa, tem condição de ganhar partidas. E no segundo tempo, destaque ali pro Enzo, entrou muito bem, dando porrada no Fagner, eu fiquei felizão, dando porrada no Fagner. Lateral firme, com vontade, isso você percebe na jogada deles. Só que a grande decepção é o Oscar. Os comentaristas falaram, eu também citei, quero que você comenta aí, o Oscar em outra rotação. Como a gente fala, vem da China, isso não quer dizer nada, mas o cara tem que querer jogar. Tipo o Hulk, que se prepara bem. Se o Oscar chegar nesse ritmo lento, de ficar movimentando, também a posição dele, parecia que estava como segundo atacante, olha, ele estava na frente, mais do que o Caleri, talvez isso influencie, depois, mais pro final do segundo tempo, ele recuou. Mas a grande questão é, se chegar com essa preguiça, foi o que eu falei para um pessoal, uns colegas mesmo. O Luciano vai ser dono da posição. Porque o Luciano, pessoal, eu até brinquei com meus colegas, isso vai gerar polêmica, mas eu fiz.
brincando com os colegas, que o Luciano entrega muito pro São Paulo. Mas a grande verdade é o seguinte, o cara não faz nada no jogo, que o Luciano não fez, dificilmente toca na bola, jogando na posição errada, só quando tem chance do olhar ele faz gol. Ano passado o Luciano foi artilheiro de São Paulo e começa esse ano tendendo a ser artilheiro. Então assim, se um cara que é artilheiro, 1 ano, 2 anos, o cara não entrega pro São Paulo, que é o caso do Luciano, imagina o Igor Vinícius. Imagina o Sabino, que entrou ali para dar uma boa saída de bola e errou o passe na saída. Se o Luciano não entrega, eu não sei quem entrega. Você pode ficar com raiva, que você pode não concordar. E eu concordo que o Luciano não rende, que o Luciano demora, não entra no jogo, mas o cara tá fazendo gol. Como eu disse, se o Oscar entrar com esse futebolzinho que entrou ontem, o Oscar não é titular e o Zubeldia tá correto. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. É muito no início, entenda ainda. São poucas impressões, mas a gente tem que chegar e analisar as coisas mais profundas. Até porque esse time do São Paulo, como eu falei, só tem 2 novidades. Então deveria impor um ritmo melhor e ter algumas coisas de novidade. Novidade também não se viu. Tudo bem? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Uma ótima semana. Domingo tem jogo de novo e vamos ver o que é que aguarda para esse São Paulo 2025. Um abraço, arretados!